Ele melhora a flexibilidade, a postura, a circulação e nos últimos tempos tem se tornado quase que um estilo de vida para muitas pessoas. Sabe do que a gente está falando? Do Pilates. Diferente da musculação tradicional, ele foca na musculatura funcional e no fortalecimento, garantindo mais equilíbrio e uma postura impecável. Impecável, tô aqui até reta, olha. Corpo e mente em sintonia com o uso de aparelhos e do próprio peso. A prática tonifica os músculos de forma alongada, sem volume excessivo da hipertrofia. Além de definir o corpo, é um forte aliado à saúde, tanto do corpo quanto da mente, tá? Isso explica talvez o aumento de quase 300% da procura do método nos últimos 5 anos. Se você busca longevidade, segurança nos movimentos diários e um desempenho físico muito mais resistente, o nosso papo de agora vai te interessar muito. A gente vai falar de Pilates e quem nos explica o assunto é a fisioterapeuta Tatiana Bustamante. Tati, seja bem-vinda! Obrigada! Boa tarde! Obrigada, prazer! Tudo Tati, bom? tudo Prazer, bom, querida. Prazer! Pode se sentar. Olha, eu sou suspeita. É isso que eu ia falar, porque ela é pilateira. Eu tava escutando que você é pilateira. Eu sou pilateira, amo, me encontrei nessa questão do Pilates. Comecei já a fazer um bom tempo depois que eu fiquei doente. Eu voltei pro Pilates, né? E amei. E é uma modalidade que tem crescido, né? Muito. É um método muito completo, né? Porque o Pilates, ele trabalha tanto o corpo quanto a mente, né? E ele nos traz esse equilíbrio, que muitas vezes, na época da pandemia, a gente perdeu esse equilíbrio, né? Porque a gente ficou só dentro de casa, né? E aí os pacientes, né, eles buscavam esse equilíbrio de volta. E o Pilates, ele realmente proporciona isso, né? Ele tantos benefícios, ele gera um alongamento, fortalecimento, ele trabalha o nosso powerhouse, que é a contração dos músculos profundos do abdômen. Então, é um exercício realmente muito completo e não tem contraindicação. Que maravilha! O que é ótimo. A gente sempre falava que Pilates era uma coisa de terceira idade antes, né? senhorzinho, E de quem não gostava, de não quer pegar peso, não quer ficar musculoso, enfim. Mas é muito além disso, porque tem exercícios dificílimos. Muito. Não, e vai realmente muito além disso. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho 2 pacientes que eu atendo que elas fazem futsal, elas jogam pela faculdade. Então, são pacientes de alta performance. Então, elas me procuraram justamente para aumentar a alta performance dela, né? E Tati, mas o Pilates, né, causa tudo isso? Aumenta? Realmente aumenta. Ele não é só indicado para idoso, ele é universal. E ele ativa a recuperação da musculatura de uma forma mais rápida. E aí, como ele trabalha o corpo como um todo, né? O crescimento da musculatura é de uma forma alongada, como você falou, é diferente da musculação, de ter aquela hipertrofia, né, igual da musculação. A gente parece que fica mais curto com a musculação, né? Com o Pilates parece que a gente cresce. Ele alonga, né, dá aquela fluidez, né, aquela precisão. Então, por isso que eu falo, não tem contraindicação. Hoje em dia, no meu estúdio, os meus pacientes são variados. É idoso, é pacientes de alta performance, pacientes de pós-operatório de joelho, pós-operatório de plástica, fibromialgia. Então, são pacientes que me procuram que têm aquela patologia instalada e que procura realmente para ver, até conquistar a melhora da dor, né? Porque ninguém quer ter dor hoje em dia, né? Não, verdade. Ninguém Eu acho que o exercício do Pilates também, ele é muito adaptável, né? Muito. Porque às vezes você chega num dia e fala, eu tô com uma dor maior no joelho. Então a gente vai fazer de outro jeito, a gente consegue fazer um movimento que não pegue tanto assim, trabalha o braço, a perna, toda a questão muscular, né? O Pilates, ele hoje em dia, existem várias abordagens, né, no Pilates. Ele cresceu muito, né, mas ele acaba que utiliza os mesmos princípios básicos do Pilates, que qual é? A respiração, a fluidez, a contração do abdômen, e todas as abordagens utilizam esse princípio, né, que é o pilar do Pilates, né? E ele realmente causa essa sensação de bem-estar, melhora a qualidade de vida e ele se adapta a qualquer um. O idoso tem uma dor no joelho, como ele vai fazer? Mas tem como, porque o Pilates tem uma gama de exercícios, então, por isso que ele atrai a população, ele atraiu a população. Principalmente na pandemia, eu falo da pandemia porque muitos artistas começaram a postar falando sobre, mostrando, então gerou curiosidade da população. Vou ver o que é isso, né? Então vou pesquisar o que é o Pilates. E aí por isso que realmente houve esse ganho de mais de 300%, né? Esse aumento realmente.
Sim. Você falou alguns benefícios aí e a gente até falou um pouquinho do equilíbrio, né? Porque é super importante, nem sempre você tem o equilíbrio, o alongamento. E às vezes as pessoas têm essa impressão de fazer o Pilates não é uma tarefa fácil, não é tão simples. E você também fica forte, né? Fica muito, muito forte. Por exemplo, o método que eu aplico é um método é um Pilates clínico e terapêutico. Existem diferentes abordagens, mas o que eu aplico mas Tati, o que é isso? O Pilates clínico, eu recebo pacientes que traz todos os laudos dos médicos para mim, então eu vou avaliar aquela imagem, ver o que eu posso, o que eu não posso fazer, afinal eu tô lidando com a patologia do paciente, né? E a partir daí eu vou prescrever o tratamento. Então não é uma simples sessão, são exercícios específicos para tratar aquela patologia, aquela queixa do paciente, que a maioria chega reclamando de dor, né? Então, querem melhorar a qualidade de vida. E o Pilates tem esse ganho, realmente é rápido. O próprio Joseph Pilates, que é o que criou o método, né? Ele fala que com 10 sessões você enxerga uma melhora. Com 20 sessões, você nota a diferença no seu corpo. Com 30, o seu corpo está todo desenvolvido. Imagina com mais, né? Ou seja, o Pilates como qualquer outra modalidade, é manutenção. Né? Então a gente tem que entender e priorizar a nossa saúde, né? E entender que precisa de rotina. Se a gente não tem rotina, como que a gente vai ter uma qualidade de vida? Né? Exercício físico é para sempre, né? É para sempre, exatamente. Eu já adoro os acrobáticos. Sim. Porque assim, lá onde eu faço Pilates, a gente começa com os exercícios de fortalecimento, depois a gente vai para os acrobáticos. E eu acho muito engraçado que tem uns memes na internet que fala assim, chegou a minha maior concorrência do Pilates. Chega lá, é uma senhorinha. E é assim mesmo. E que tem muita força, muita resistência, porque ela já faz Pilates há muito tempo. Então você chega lá, tipo, toda novinha, achando que você vai arrasar. Você não tem nenhum... você não consegue, né, fazer assim, as coisas com muito movimento, com muita curvatura, porque você não tá acostumado. Eu tenho pacientes homens, porque antes tinha muito esse preconceito. Eu vou fazer Pilates, é só alongamento. Não dói, imagina. Mas eu tenho um paciente que eu atendo, ele faz musculação, e ele nunca tinha feito Pilates. E ele buscou porque ele estava muito encurtado, estava com dores na coluna. Ele, Tati, eu procurei, mas eu não gosto. E eu sei que é muito fácil. Aí ele começou a fazer, na primeira aula, ele me ligou no dia seguinte, ele falou assim, Tati, é normal, eu não tô andando. Tá doendo tudo. Eu falei assim, é assim mesmo? Por quê? Porque o Pilates, ele trabalha o corpo realmente como um todo, né? E é um pouco diferente até mesmo da musculação, porque o Pilates a gente trabalha os músculos específicos, o que muitas vezes na musculação a gente não consegue, né? Ai, maravilhoso. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, a gente quer mostrar alguns exercícios pro pessoal de casa. Sim. E nós temos uma modelo que é a Carla, por favor, Carla. Olá. Venha, que ela vem junto com o Luiz. Pode vir, Lu, aparece aí. Nós vamos transformar o nosso estúdio aqui no estúdio de transformar. Pilates. Isso. Vou provar pra vocês que todo mundo pode fazer Pilates, Tá bom. gente. Vou Vamos lá, colocar aqui. vocês duas pra fazer daqui a pouquinho. Ai, né? olha que a gente vai, viu? Olha só, gente, o Pilates, ele trabalha o corpo como um todo, como eu falei pra vocês, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar um exercício que é um dos pilares do Pilates. Tati, mas é tão fácil, não é? Só realizando, aplicando para vocês olhando, entenderem. você acha que é fácil, né? Faz aí na sua casa pra você ver. E um dos pilares do Pilates, que é o mais importante, é a respiração. Então, a respiração do Pilates, ela é diferenciada, ela é diferente da respiração da musculação. Então, você inspira o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Até aí, tudo bem. Só que a hora que você soltar o ar pela boca, você vai contrair a região do abdômen. Por isso que protege a coluna e protege a região de abdômen. Por isso a grande procura também por conta de dores na coluna alivia muito, gente, muito mesmo. Vamos lá, Carlinha, você inspira o ar, solta o ar e vai elevando o quadril para mim, contraindo região de abdômen e ativando o glúteo. E desce. O Pilates é muito precisão, então não é um exercício rápido, ele é um exercício que requer realmente concentração. Por isso que as aulas, elas são vazias, né? Porque eu digo assim, é 1, 2, no máximo 3 pessoas ao mesmo tempo. Porque a profissional tem que prestar atenção na contração, se está alongando certo, se está respirando certo. Então é muita coisa que a gente realmente tem que se atentar, porque é um exercício muito completo.
né? Uma evolução desse exercício, por exemplo, estica a perna para mim, Carlinha, puxa o pé, porque daí dessa forma eu tô alongando, só estica o outro lado que fica mais fácil para as pessoas visualizarem isso. Ela alonga dessa forma toda a parte dos isquios tibiais, alonga também posterior e anterior de coxa. E ó, inspira, a hora que você soltar o ar, eleva o quadril para mim. Isso, contrai o abdômen, mantém um pouquinho a posição, isso, e desce para mim. Dessa forma, eu tô trabalhando todos os músculos da região do abdômen, que são os músculos profundos do abdômen, todos os paravertebrais, que é o músculo que sustenta a coluna, por isso que alivia a dor, porque gera estabilidade, os músculos da coluna vão ficando fortes. Então aí gera essa estabilidade na coluna, é onde alivia a dor. Vamos mostrar um alongamento, Carlinha, também? Porque não é só de fortalecimento que a gente vive, né? A gente quer ter o braço definido, o abdômen, né, definido, tudo bonitinho, mas a gente também tem que alongar. Afinal, a musculação em si, ele gera o encurtamento. E a gente acaba esquecendo de alongar, o que é muito importante, né? Que o alongamento, depois que você faz, parece que você tem 2 metros de altura, né? 2 metros de incrível. altura. É mas incrível. teve uma ginasta, agora eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar, que ela quase não passou nas Olimpíadas, para entrar nas Olimpíadas, porque ela estava com uma altura X. E ela falou, não, vou ter que fazer pilates. Fez o pilates, ela conseguiu conquistar 2 centímetros e entrou. Olha! Uau. Conseguiu se classificar para poder participar. Então, olha para você ver como que o pilates é importante no alongamento. Sim, a né? nossa postura muda, Muito, né? A gente, muito. no A gente dia a fica mais dia, ereta, muito. A gente fica lembrando, né, daquela questão da postura do Pilates, né? Porque o Pilates, ele proporciona aquela consciência corporal, né? Então, você já vai se policiando. Nossa, peraí, deixa eu ativar o meu powerhouse aqui. Deixa eu contrair o abdômen o tempo todo. Porque isso, no seu dia a dia, protege a sua coluna de dor. Pessoas que trabalham muito em pé, sentado, né? Tudo isso gera dor na coluna. Não só na coluna, né? Nas articulações, né? A sobrecarga nas articulações, né? Carlinha, vamos alongar aqui, ó. Deixa o braço aqui, Ai, que ó. delícia, tô quase com Ai, vontade, esse né? é bom, Junto. viu? Você inspira, na hora que você soltar o ar, você vai empurrando a bola para mim, descendo os braços o máximo que você conseguir, mantém um pouquinho e volta. Esse exercício, gente, ele é um exercício muito gostoso de fazer, prazeroso, né? E ele alonga toda a parte de lateralidade aqui. Então, não é simplesmente só um alongamento. Quem tem escoliose é muito bom realizar esse exercício, né? Sem gerar que gera um bem-estar, né? Acaba gerando um bem-estar. E o Pilates, ele é um exercício muito completo, né? Ah, eu quero trabalhar só o abdômen. Não tem como. Porque o Pilates, ele é completo. Por isso que você sai da aula com aquela sensação que você fez exercício no corpo e trabalhou todos os músculos, né? Você é bem descobriu um gostoso. músculo onde você achava que não tinha. Onde não tinha? É bem por aí. Tem música até no dedinho, gente. Você sai com dor. É bem por aí. Tem aquele outro exercício de 4 apoios. Carlinha, vamos mostrar aqui. Aí Carlinha você... é profissional também, né? Gente, eu não ia contar, mas a Carlinha, agora eu vou contar, é que ela é vergonhosa. A Carlinha, ela é fisioterapeuta também. Ela começou espertinha. trabalhando comigo e hoje em dia ela é minha sócia. Então por isso que ela tá fazendo tudo com perfeição, com esse alongamento pra lá e pra cá. É que ela Essa falou pra mim, consciência. Tati, eu vou com você, mas eu não quero falo. falar. Eu Então falei, tá bom. Vai só demonstrar. Vamos fazer o de 4 apoios, Carla. Esse exercício que eu vou mostrar pra vocês agora, gente, é um exercício muito bom, porque trabalha a estabilização da coluna, trabalha fortalecimento de abdômen e você também, ó, tá descarregando a descarga de peso em ombro, articulação do punho, cotovelo, quadril, ou seja, vocês entendem a gama de musculatura que está sendo trabalhada, né? Articulação. Vamos lá, você inspira, a hora que você soltar o ar, você estica um braço para frente e a perna oposta atrás, tá? Vamos lá, inspiro e expiro. Mantenha um pouquinho e desce para mim. Quando eu peço para o paciente manter um pouquinho a perna esticada, a posição, eu consigo trabalhar a isometria. Então, eu consigo ativar vários músculos ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, eu consigo trabalhar musculatura de glúteo, máximo, médio e o mínimo.
iscos tibiais, quadríceps, que é um músculo grande, fora que eu estou trabalhando e ativando toda a musculatura de região de abdômen, né? Então, é um exercício muito eficaz e é um exercício que eu uso muito no meu estúdio para tratamento de hérnia de disco, pacientes com fibromialgia, é um exercício muito bom. Gente, né? maravilhoso. mesmo. Tati, eu Não, adorei. é bem completo. Você precisa voltar mais vezes para falar das dores, Venho, né? Das venho. dores. Que já que você tem uma dorzinha aí, de repente quer fazer pilates, ela já falou que é possível e cada É um possível. né? Vamos Sim. começar 2026 aí se exercitando, É. independente de qual forma foi o exercício, mas olha, eu acho que você fizer pilates, você não vai se arrepender. Ah, não vai, gente. Já tô divulgando aqui Não, pilates. não vai. Eu sou suspeita, né? também. Porque eu sou especializada nessa área e eu falo, o Pilates, ele teve esse ganho, esse boom realmente, porque ele é apaixonante. Ele é muito apaixonante porque ele passa essa segurança para quem está executando. Porque você não tem lesão, não gera impacto. Então, realmente, é um método, uma modalidade muito completa, né? Sim, Bem eu completa. adorei. E fora que você fica com a postura lindíssima, Ah. né? Tati, beijo. Feliz Beijo. ano novo. Obrigada, Obrigada, viu? Nossa, Obrigada. pra você também. Obrigada, viu? você. Ailinha, feliz ano Obrigada, novo. Obrigada, maravilhosa. Vamos fazer uma aula lá com você um dia. Vamos sim, quero ver vocês duas. Isso, vamos fazer uma aula lá juntas. Vamos, né? combinado. Levar você pro Pilates também. Combinadíssimo. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Tchau, tchau. E olha, você de casa, aproveita para seguir a Tati. Se tem dúvidas, tem lá na nossa foto, @programa Viva Tati, tem a foto das duas, você pode comentar lá e aproveitar com os contatos dela além da tela, também estão no nosso Instagram.